Maria Madalena Abrantes, ela é presidente da Associação Paraibana dos Defensores Públicos e a associação está na Berlinda desde que uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli, do STF, permitiu a suspensão da tramitação na Assembleia da Lei Orçamentária de 2014. A Assembleia não pode votar justamente porque há um óbice, né? Madalena, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tambaú Debate. Qual é o problema com a Lei Orçamentária Anual? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, os ouvintes do Tambaú Debate e a todos aqui presentes. É o seguinte, o artigo 134 da Constituição Federal, ele outorgou a Defensoria Pública como uma instituição autônoma. Então, para ela administrativamente e financeiramente que ela tem o poder de encaminhar para o Executivo a sua proposta orçamentária, dentro dos limites da LDO. E isso foi feito depois de aprovado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. O defensor-geral encaminhou essa proposta orçamentária para a Secretaria de Planejamento, né, Gestão, apenas para consolidar essa proposta orçamentária. Que era de 71 milhões, porque o orçamento nosso, que é para este ano, é de 67 milhões, ele colocando o IPCA, que foi de 6,7, que, como ele disse, que colocou a todos os poderes, então isso fica 71 milhões. Essa proposta foi encaminhada e, ao invés de ele consolidar, ele reduziu para 55 milhões. E isso ele infringiu, vamos dizer, descumpriu a Constituição Federal. Daí, ontem falando com o procurador Gilberto Carneiro, num dos pontos ele disse que ia recorrer, mas num dos pontos do mérito, segundo ele, ia relegar que, na verdade, o que foi esse orçamento que vocês alegam do ano passado, ele é irreal, porque ele é fruto de uma emenda que foi colocada na Assembleia e que sequer foi pago. Isso sequer foi pago. Aí por isso ele acha que o orçamento do ano passado não é exatamente o que vocês estavam discutindo. Veja bem, Josvaldo, o orçamento nosso, 2011, era 60 milhões. 2011, 60 milhões. Então, por decreto, o governador anulou 10 milhões, por decreto, através de decreto, que jamais poderia ser feito isso. Então, reduziu o nosso orçamento. Só que, quando o orçamento nosso aportou para 2012, foi feita uma emenda pelo Poder Legislativo, né? No caso, agora, para 2013, uma emenda de 15 milhões e 500. O governador não vetou essa emenda. Não vetou, promulgou, passou a ser lei. Quer dizer, não existe emenda, não existe. Hoje é lei. O nosso orçamento hoje é 67 milhões. Se você colocar no quadro do DDD, o QDD, né, do Estado, você abre qual é o orçamento da Defensoria Pública, por lei, ele é 67 milhões. Quer dizer, a emenda deixou de existir, então não tem mais argumento porque é emenda e não pode ser cumprido. Então, quem deu entrada na ação junto ao STF foi a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Foi a nossa Associação Nacional, a ANADEP. O governo, me parece que já impetrou recurso. Entrou com agravo regimental. Hoje? Hoje. Ok, nós vamos continuar falando mais sobre esse assunto daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o Tambaú Debate. Voltamos a conversar com a presidente da Associação Paraibana dos Defensores Públicos, Maria Madalena Abrantes. E no bloco anterior ela falava sobre a discrepância entre os valores que a Defensoria aprovou e os valores que constaram no texto da LOA 2014. Essa diferença foi conversada, foi reclamada ao governador Ricardo Coutinho? Foi, porque eu assumi essa associação no mês de maio desse ano. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar o governador, em virtude da gente já ter, assim, ele sempre ter nos acompanhado, né, desde quando vereador, desde quando deputado. Então, eu disse, eu acho que as soluções da Defensoria Pública vão acontecer quando eu chegar perto do governador. E eu não tive dúvida, foi a primeira coisa que procurei e fui. Ele concedeu a entrevista, ele recebeu na granja, em audiência na granja dele. E nós conversamos, relembramos. E eu disse a ele, inclusive, que estava muito à vontade, me sentir em casa, né? Porque nossos problemas eu conhecia de perto. E estava a secretária Ara Silva também em frente. O primeiro problema era exatamente porque o nosso orçamento é 67 milhões e desde janeiro ele estava repassando a menor R$1.300.000.
E esse dinheiro estava fazendo muita falta para a instituição, questão de estrutura. Eu disse, governador, você sabe para que é esse dinheiro? Era para comprar um ônibus todo informatizado, para a gente sair aos bairros, fazer a nossa defensoria pública itinerante, porque a nossa clientela é pobre. É uma pessoa, eles não têm sequer o dinheiro do ônibus. E para comprar um caminhão baú, para distribuir material para todos os defensores públicos do interior, porque a defensoria pública é toda Paraíba, né? E precisa os defensores públicos ter material para trabalhar. Porque nós trabalhamos aqui numa sede alugada, em Campina Grande também, e o restante nós trabalhamos dentro dos fóruns. A senhora já começou a falar aí da estrutura da Defensoria Pública. Quais os principais problemas hoje da Defensoria Pública paraibana? Primeiro, a falta de orçamento, né, para estruturar. Então, como eu disse, complementando, e faltava esse dinheiro, ele tinha que repassar esse dinheiro para a gente estruturar. A nossa lei, que foi promulgada já no governo dele, criou várias obrigações, mas que a gente está impossibilitado de trabalhar, de fazer o nosso trabalho realmente como manda a Constituição. A exemplo de núcleos, né? Os atendimentos são muito precários. A gente fica numa sala, aqui na capital, numa sala e onde todo mundo escuta o problema de todo mundo, que teria que ser reservado. A Constituição garante o mesmo direito das pessoas que não têm condições de contratar um advogado, ter um bom advogado, ter uma advocacia de qualidade, mas é impossível com esse orçamento. Infelizmente, barra com isso, né? Então, nós não temos servidores, nosso quadro, nós não temos, nunca houve concurso público, todos os nossos servidores... Qual é o déficit de servidores hoje? Você tem uma estimativa disso? Todo o quadro técnico. Então, essa lei já foi encaminhada para o governo e ele ainda não encaminhou, porque nós, infelizmente, apesar da nossa autonomia administrativa, funcional e a nossa iniciativa da nossa proposta orçamentária, nós não temos a iniciativa de lei. E isso complica bastante. Então, nós não temos uma autonomia plena. Então, tudo tem que ser encaminhado via governador para o governador encaminhar para a Assembleia. Então, nós temos lá, foi criado o ouvidor, e esse projeto está no gabinete, está lá na secretaria particular do governador, e nós fomos pedir para ele encaminhar para a Assembleia, quer dizer, a nossa lei orgânica que já precisa de uma reorganização também está lá. Então, tudo isso eu fui pedir para o governador, que ele encaminhasse esses projetos para a Assembleia para serem resolvidos, e também um maior orçamento, sem falar no nosso subsídio, que é o menor do Brasil, e no sistema de justiça aqui na Paraíba, que é onde é Ministério Público, a Assembleia, Ministério Público, a magistratura e os advogados públicos, nós ganhamos abaixo inferior umas 3 vezes. Então, tudo isso foi mostrado, tudo isso foi pedido, porque, inclusive, o defensor público já, depois dessa conversa, ingressou com um mandado de segurança aqui perante o Tribunal de Justiça, pedindo o repasse desse orçamento que está sendo a menor, que a gente está tendo esse prejuízo. Integral. O repasse integral, que nós estamos tendo esse prejuízo. O repasse integral, o orçamento não é impositivo. Nós não vivemos num sistema impositivo. Então, aí termina, como é que vocês veem essa questão? Eu queria só que você guardasse um pouco a resposta, porque nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes para concluir a entrevista com a presidente da Associação Paraibana dos Defensores Públicos. O Tambaú Debate está de volta e antes do intervalo você deixou uma pergunta pendente para a presidente da Associação Paraibana dos Defensores. A pergunta era um pouco sobre essa polêmica em torno do orçamento que sempre se discute. O orçamento tem que se passar fechado, não é fechado, porque o orçamento não é impositivo, aí entra na justiça e termina tendo uma polêmica grande. Qual é o entendimento da Defensoria sobre a questão do orçamento? Madalena. O governador, quando eu estive com ele alegou exatamente isso, que o orçamento não era impositivo, que na realidade não é, e que houve queda da receita e que houve vários problemas com todos os outros órgãos, né? Os órgãos autônomos. Mas nós sabemos que tem acessibilidade, tem aquela suplementação que ele deu aos outros órgãos, aquele jeitinho que a pessoa sempre dá no orçamento para suprir as necessidades. Também, a questão não é só de orçamento, de ações diretas. Exatamente, ações diretas, o governador tem feito alguma coisa pela Defensoria Pública que indique que ele tem interesse em melhorar a Defensoria Pública? Até agora só boa vontade. Né? Ele disse, eu dei aumento diferenciado à Defensoria Pública, deu. Ele não mentiu. Ele deu, de quando ele assumiu para cá, ele deu 20%. Mas como? Porque
umas categorias ele deu 3%, outros 5%, nós demos 7% no ano. No outro no passado ele deu 13%. Por quê? Nós temos o subsídio, foi implantado na época de Castro em 2008 e passamos até 2011 sem ter nenhum reajuste, nas percas salariais. Então, isso aí ele deu 13% a gente. Só que é uma categoria que é lá embaixo, é bom, mas ele precisa olhar mais, então a gente foi pedir, sensibilizá-lo, pedir para isso. Júnior de Mangabeira, ele telefonou aqui e queria saber, encaminhou uma pergunta, ele quer saber por que em Mangabeira tem poucos defensores e diz que também que eles não tratam bem a quem procura por eles. A Defensoria Pública, ela está precariamente, assim, assistida por defensores públicos. Inclusive em Mangabeira, que é um núcleo muito grande, os defensores públicos estão diretamente nas varas fazendo audiência e quem está atendendo ao público são os estagiários, sob uma coordenação, é claro, né? Tem um só defensor que coordena, inclusive tem o outro núcleo da universidade também. Então, às vezes, há esse problema, porque tem um núcleo da universidade e tem um núcleo da Defensoria Pública sob a coordenação, cada um dos defensores, mas os defensores, em geral mesmo, estão junto aos juízes fazendo audiência exatamente por falta do número de defensores públicos. Agora, isso é do tratamento, eu não sei, a gente precisa averiguar, eu posso levar para a corregedoria para se saber realmente apurar, porque o público-alvo nosso, a razão de existir a Defensoria Pública é exatamente os nossos assistidos, é a nossa clientela VIP. Né? Ok, Madalena, obrigada pela sua presença e boa sorte aí na sua luta. Tá, muito obrigada a vocês todos. Eu aqui agradeço e a instituição também agradece, né? Bom, então o debate vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência, uma ótima tarde e até amanhã. Boa tarde a todos e até amanhã.